Atualidade. Só a luta garante conquista. A situação do funcionalismo público, os vetos sobre a reposição salarial, condições de vida e de trabalho dos servidores. A mobilização pela rejeição do veto do governador sobre os reajustes, reposição da inflação e os reajustes do piso salarial da educação. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, promoveu no último dia 16 de junho uma live e convidou para esse debate Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, Renato Barros, coordenador da Secretaria de Finanças do Sindisaúde, Maria Abadia, presidenta do CISEPSENG, Hugo René de Souza, presidente do Sinfasfisco, e Lindolfo Fernandes, auditor fiscal e ex-presidente do Sindifisco. Vamos acompanhar o debate. A partir de amanhã, 9 horas da manhã, entrará na pauta de discussões e votação na Assembleia Legislativa o veto 23, que é o veto exatamente do reajuste dos servidores públicos. Como nós estamos com restrição de acompanhamento presencial em função da pandemia, nós, deputados, faremos pronunciamentos e a votação, ela acontece virtualmente, pronunciamento é virtual e a votação se dá por um dispositivo que nós temos, né, específico para a votação. Como nós estamos nessa situação, eu achei que talvez seria uma forma de contribuir se nós pudéssemos fazer um amplo debate sobre a situação dos servidores e das servidoras públicas aqui do nosso estado. A luta pelo piso salarial profissional nacional é uma luta de mais de uma década, né? A lei do piso é de 2008, nós fomos liderados durante 10 anos pela companheira Bia na luta pelo piso, e por mais incrível que pareça, até hoje Minas Gerais não pratica o piso salarial profissional nacional para os trabalhadores em educação, para as 8 carreiras do serviço público, do quadro setorial da educação, conforme nós conquistamos lá em 2015, através da Lei 21.710. Então, são inúmeras greves, inúmeros movimentos, inúmeras lutas. Então, nós temos uma legislação estadual que garante para nós o piso salarial profissional nacional. Tanto a Lei 21.710 de 2015, quanto a alteração à emenda constitucional que colocou o piso na Constituição do Estado para não necessitar, assim, de encaminhamento de lei específica do reajuste todo ano, né? Era só fazer a aplicação do reajuste do MEC. O governo do Estado não nos apresentou absolutamente nada a respeito do cumprimento da legislação mineira, da Lei 21.710 e da Constituição do Estado. Então, nós ainda temos, temos todos esses passivos, né, desde de reajustes do piso que não foram praticados, de incorporação de abono que não foi feito, e não há nenhum planejamento por parte do governo para que se apresente absolutamente nada para nós. Eu dizia na oportunidade das reuniões anteriores, e dissemos isso para a categoria, quando nós estávamos fazendo assembleias presenciais, nós não temos nenhuma proposta para rejeitar. Essa é a grande questão. Nós não temos nada para que seja rejeitado. Então, na oportunidade do encaminhamento do acordo, do reajuste da segurança pública, que nós dissemos e reafirmamos isso e voltamos a reafirmar, nós nunca fomos contrários ao reajuste de ninguém, nós queríamos, então, uma aplicação de uma legislação que já existe. Por isso, inclusive, que o que está previsto na emenda que foi votada são exatamente os reajustes do piso salarial que o governo deixou de praticar. Hoje, inclusive, fizemos uma correspondência para todos os deputados estaduais, solicitando o voto pela derrubada do veto do governador, para que seja feita justiça com os trabalhadores em educação. Nós apoiamos o reajuste da segurança. Mas nós tivemos também um entendimento, os mesmos trabalhadores, nós da saúde, nós merecíamos, quando o governo colocava naquele momento que ele tinha uma capacidade de estar absorvendo esse reajuste, ele teria também condições de estar reajustando as demais categorias, em especial nós, trabalhadores da saúde. E quando eu estava dizendo
nós temos os algas dentro do nosso sistema, e mudam nomes em outros setores nossos da saúde, que recebe salário menor do que o mínimo. Nada melhor do que isso naquele momento que o governo apresentasse uma proposta de estar ajustando os nossos salários. E veja um momento importante, o veto que foi feito pelo governo, que nós possamos estar pedindo aos parlamentares que tenham acessibilidade pela derrubada desse veto, para que nós possamos possibilitar aos companheiros da saúde de ter um reajuste. Eu, como servidor e como representante de uma carreira que representa receita, que representa dinheiro, eu fiz plantão de verdade, isso que eu vou falar, eu fiz plantão na porta da sala do meu secretário, não só para levar a discussão da recomposição da inflação. Eu tinha propostas de aumento de arrecadação para que se pudesse fazer não só para nós, mas para todos os outros. A título de exemplo, eu vou citar para vocês, e ocorreu nisso, eu fui em janeiro e fevereiro, todos os dias, isso que eu estou dizendo, foram todos os dias, o dia todo, na antessala, para falar sobre o FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, que iria vencer no exercício passado, e que eles não, simplesmente, no relatório, eles se esqueceram disso. Se esqueceram, e eu queria falar, era isso, um dos pontos era esse. Eles me enrolaram, não me receberam, e quando eles foram levar isso a plenário, Bia, nós perdemos, o Estado perdeu R$2 milhões por dia, porque não me ouviram lá em fevereiro. O IPSENG, nós lutamos, inclusive você nos deu maior apoio na Assembleia com relação a isso, a questão da autonomia administrativa e financeira do IPSENG. Então, a nossa briga inicial, né, é com relação à autonomia administrativa e financeira e com relação ao plano de carreira que nós já discutimos, já havíamos discutido, já estava pronto, com todas as alterações para ser implantado no governo Pimentel, mas não foi possível, não foi implantado, não conseguimos a implantação do plano de carreira, mas tudo pronto, a nossa negociação com o governo foi nesse nível, da autonomia administrativa e financeira e a questão do plano de carreira e concurso público. Nós já encaminhamos para os deputados, carta para os deputados, pedindo para que derrube o veto. Já pedimos reunião com o presidente da Assembleia. Os servidores do IPSENG estão encaminhando, todos eles estão encaminhando para os deputados esse pedido pela derrubada do veto, porque é a única possibilidade de ter algum tipo de reajuste. O que eu acho importante nessa discussão que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, vai vir aquela história de que o Estado está em crise, que por causa do coronavírus, então como o ministro da Economia diz, que tem que tirar também dos servidores, que não pode ser tirado da população e tal. Aí eu acho o seguinte, que se perguntar para assim, falar, como é que está a situação do Estado? Essa situação do Estado, isso depende do ângulo que você coloca. Se você colocar dentro do conceito neoliberal e essa de que o Estado só atrapalha, como eles colocam, como está no governo federal e aqui no Estado também, quer dizer, você vai analisar que a situação do Estado é um Estado deficitário, que vem acumulando déficit, tem um resto a pagar enorme, que teve uma queda irrisória no termo de receita e tal. Mas, assim, então, agora, se você analisar sobre o ângulo seguinte, porque o Estado ele existe para cuidar das pessoas. Se você perguntar o seguinte, olha, o que a sociedade quer que faça? Ela quer que cuida da saúde das pessoas nesse momento tão complicado? Tá. Então, é aí que está o seguinte, você fixa as despesas, estabelece a despesa e depois você vai correr atrás do dinheiro. Esse debate tem que ser feito, é o contrário, porque se nós ficarmos dentro desta lógica do governo, de que tem que reduzir a despesa, que não pode aumentar tributo. Nós não somos a favor também de aumentar tributo, não, mas tem gente que não está pagando nada, entendeu? Sabe? Você tem que torná-lo mais justo. Eu acho que nós já temos adversários suficientes do lado de fora
para a gente achar que a gente tem o direito de atacar as pessoas que fazem a luta quando elas não concordam com a sua forma de pensar, não é? Então, assim, eu queria fazer essa observação, porque a gente precisa fortalecer as nossas entidades sindicais. A gente precisa proteger as nossas lideranças sindicais. Elas foram frontalmente atacadas na audiência pública da Comissão de Administração Pública, e aí eu não vejo essa mesma raiva quando o lado de lá ataca as entidades sindicais. Quem faz a dinâmica de selecionar por afinidade ideológica a representação, e quando não tem afinidade não serve, quem fez isso foi a Secretaria de Planejamento e Gestão no debate público na Assembleia Legislativa. A minha função é respeitar a representação da classe trabalhadora dos servidores públicos. Nesse momento de pandemia, nós não podemos estar juntos presencialmente, então é fundamental que a gente utilize as nossas redes, as cobranças públicas de posicionamento dos deputados estaduais, para que a gente consiga amanhã fazer justiça a todo o funcionalismo, porque essa pauta não é só nossa, mas fazer justiça aos trabalhadores em educação em relação à luta de de 12 anos, que a lei do piso é de 2008, e da última década, né, dedicada a essa luta e a essa disputa pelo piso salarial profissional nacional, pelo reconhecimento para as 8 carreiras que nós já conquistamos na legislação, e o governo só tem que cumprir a legislação, e esse projeto faz essa reparação para nós, numa ausência de negociação, conforme todos dissemos aqui. E a todos os companheiros que estão de várias regiões do estado, é fundamental que as regiões organizem e conversem com os deputados da região, que foram votados na região, para que a gente consiga essa mobilização, intensificar essa mobilização. Muito obrigada pela oportunidade.